Bom, antes da gente entrar aí nos assuntos políticos, vou falar um pouquinho. Como eu disse, eu vou tentar estar na live de amanhã do Arthur para comentar isso que aconteceu, né? Eu fiquei muito puto, muito irritado mesmo. De verdade, não tô fazendo marketing não. Fiquei extremamente puto, irritado, porque o que a gente viu? A gente viu que durante cerca de 2 meses, mais ou menos 2 meses, né, somando tudo, nós tivemos um debate com o Henri Bugalho, que foi um debate transcorrido em muita cortesia, com muita tranquilidade durante o debate, né? E a gente escreveu, eu e o Arthur, a gente sentou, conversou, discutimos os pontos todos e tal. Eu escrevi uma parte, ele escreveu outra, a gente, enfim, discutia para ver qual era a argumentação. O Bugalho, ele foi avisado de todas as partes do debate, todas as partes do debate ele sabia. Ou seja, ele sabia com quem ele estava debatendo, não houve nem... Ele agora falou no Twitter, não, porque o Arthur colocou um debatedor surpresa e não me avisou. Nada, isso ele está mentindo. Mentindo. O Bugalho é um mentiroso. Ouviu? O Bugalho é um mentiroso. Ele está mentindo com isso. Porque isso não aconteceu. Isso não aconteceu. O que aconteceu foi... O Bugalho chamou o Arthur para um debate por escrito. Ele escolheu o formato do debate, né? Então ele não desafiou o Arthur para um debate em vídeo, um debate oral, tá? Desafiou o Arthur para um debate escrito. Ele escolheu o tema do debate. Qual foi o tema que ele escolheu? O tema era formulado no modo de uma pergunta. Qual era a pergunta? O liberalismo é a porta de entrada do fascismo? Essa era a pergunta básica do debate. Ele escolheu o formato, ele escolheu o tema, ele ofereceu os prazos, aí a gente conversou, teve uma dilatação um pouquinho dos prazos. E desde o princípio foi avisado para ele e dito publicamente na internet, para quem quisesse ouvir e ver, que o debate transcorreria comigo e com o Arthur e com ele do outro lado. E ele aceitou. Ele aceitou. Né? Ele teve a hombridade de aceitar, na época, que o formato seria esse e que ele iria debater com as duas pessoas. E ele sabia que o debate se convertiria no livro. Todo e qualquer livro de debate que se tenha é um livro onde você tem as duas partes do debate. Você pega o debate clássico entre o Ratzinger e o Habermas, grande debate, entre um grande filósofo e um grande teólogo. Você vai ver o debate tem as duas partes. Tem a parte do Papa e tem a parte do Habermas. Você pega aqui no Brasil, falar da minha experiência como organizador de um debate que deu muito certo. Foi o debate do Olavo de Carvalho com o Alexander Dugin. Eu organizei esse debate junto com o Juliano Moraes há mais de 10 anos, eu acho. Já tem mais de 10 anos isso aí. Era antes até do MBL existir que a gente organizou esse debate. O debate, inicialmente, ele foi publicado num blog que nós criamos especialmente para isso, né? E o debate transcorreu lá no blog. Então, o Olavo escrevia a parte dele, depois o Dugin escrevia a parte dele, depois o Olavo, a réplica, a tréplica e tal. Tudo era publicado no blog. Eles sabiam disso e depois esse debate se transformou em livro. O Olavo, na época, me deu muito trabalho, porque no início do debate ele deu aquelas maluquices que o Olavo tinha, né? Ele deu um surto lá psicótico, começou a nos acusar de colocá-lo numa situação mortífera, onde ele poderia ser assassinado pela KGB. Isso é verdade. Você pode estar sorrindo, mas isso aconteceu. E me deu muita dor de cabeça na época, porque o Olavo falou isso no Throat Speak. Sim, então ele falou para uma audiência imensa. Pois é, o Ian estava lá assistindo. Você nem me conhecia. Isso foi muito mas antes. Era aluno dele, Zé. Muito antes de você me conhecer. Você me conheceu na época do final da marcha. Sim. Pois bem, aí ele falou isso. Mas ele disse que a gente estava colocando ele numa situação muito difícil, que a KGB ia matá-lo, porque o Dugin tinha acesso à KGB, aos exércitos da Rússia, da China, não sei o que era uma responsabilidade. A KGB ia conspirar para assassiná-lo lá na Virgínia através de envenenamento. Ele disse era envenenamento? Envenenamento. De plutônio por causa do Putin. Pois é, ele disse isso e eu fui acordado, eu me lembro como se fosse hoje. Eu fui acordado 6 horas da manhã por minha tia, porque o Juliano estava me ligando, desesperado, agoniado, porque a internet tinha virado uma arena de ataques, a gente estava sendo atacado por todos os olavetes. O Olavo tinha uma influência imensa sobre essas pessoas. Até hoje, depois da morte dele, tem. E a galera nos acusando de colocar o professor Olavo, colocar a vida do professor Olavo em risco. Foi uma treta. O fato, mas ainda assim, com todas as tretas, o debate no final saiu num livro com as duas partes. Todo debate, citar um terceiro exemplo, o debate entre Hort e Habermas.
sobre os limites da normatividade, a questão da democracia, que um professor meu organizou. Não, antigo professor, o Zé Crisóstomo, lá da UFBA. O debate saiu livre as duas partes. Então é evidente que qualquer debate que você tem as duas partes, você tem que sair o livro com as duas partes. E aí o que rolou? A gente tava tudo certo, ele sabia de tudo, todos os detalhes. E nós estávamos nas tratativas para a questão da publicação. Ele tinha feito um contrato que eu e o Arthur, a gente achou que era um contrato um pouco desigual, porque ele já teria a editora, parece que a editora era dele, ou ele tinha uma participação da editora, eu não sei os detalhes disso. E a gente começou a discutir algumas cláusulas contratuais, tal. Ele disse que ia manter todas as cláusulas, praticamente ia fazer só uma revisão ou outra. E a gente falou, não, então vamos ver aqui opções e tal. E aí, de repente, o cara manda um e-mail, do nada, o cara manda um e-mail, eu abro o e-mail e tá lá no e-mail, dizendo, não vou publicar mais o conjunto coisa nenhuma, né? Não vou participar disso aí, porque devido ao fato de que o Arthur falou um negócio do Guarujá, da PM, da Rota, não dá pra publicar junto de vocês, porque é manchar a minha imagem, é manchar a imagem da editora, não tem condição, eu não posso passar esse limite. Quer dizer, o cara inventou uma desculpa patética, sabe? Uma desculpa ridícula, pra não fazer o negócio em conjunto e pra atribuir culpa a nós, dizendo que o problema era do Arthur, o que ele declarou sobre o Guarujá e tal. Ele, não contente em inventar isso, ele foi além. Ele chegou agora no Twitter, tá lá no Twitter dele, vocês vejam. Ele disse, não, a minha parte vai sair essa semana. Quer dizer, como é que o cara chega, ele pega um debate que são duas partes, ele vai publicar a parte dele isoladamente? Com qual objetivo? Com o objetivo de fingir que ele foi muito bem no debate, ele venceu, e daí criar um factoide, um burburinho de que... Quer dizer, você não faz isso. Isso é uma atitude canalha, entendeu? Uma atitude, assim, bizarra. Mas, assim, é de se entender essas coisas na época que a gente vive, né? A gente está numa época de homens covardes e nós estamos numa época também que as pessoas fazem muita palhaçada na internet. Eu vejo muitas pessoas criticando o MBL sempre. Não, o MBL é espalhafatoso, o MBL faz isso, o MBL busca... Esses caras, eles são espalhafatosos, eles fazem as coisas erradas. Isso aí é uma palhaçada que ele fez. E não contente com isso, ele ainda foi além. Ele ainda disse que o debatedor, ou seja, no caso eu, era um debatedor surpresa, que ele não sabia, que o Arthur não informou. Ou seja, ele mentiu mesmo, factualmente. Ele inventou um fato que não existe. Porque isso foi conversado com ele diretamente e exposto publicamente para toda a internet brasileira assistir. E o cara simplesmente inventa essa. Eu não sei o que a gente vai fazer daqui para frente. Né? Amanhã eu devo ter uma conversa com o Arthur, a gente vai discutir os termos nos quais a gente, enfim, vai tocar esse problema. Eu acho que vale a pena, dado que ele vai jogar a parte dele aí em algum lugar, vale a pena que a gente publique a nossa parte, né, separada, porque ele não vai permitir que a gente publique junto, né, ele foi muito claro nisso. Vai ficar um pouco capenga, né, porque você vai ter que ver o que o Bugalho publicou e ver o que a gente publicou para juntar as duas coisas, daí você ter o debate na sua mente. Sim. Mas talvez seja essa a solução a ser adotada. A gente vai ver isso amanhã. Em todo caso, ele disse que vai publicar a parte dele. Então, eu acho até que é conveniente que a gente espere ele publicar a parte dele. Publica aí sua parte. Você não vai publicar? Publica aí sua parte. Depois você vai ver. Aí vocês vão ver o texto de abertura, resposta, tréplica, réplica, as considerações finais. E aí o grande público da internet vai poder avaliar quem foi bem ou quem foi mal. Eu não quero dizer aqui, o debatedor foi ruim, ele foi... Eu posso dizê-lo com clareza que o Henri Bugalho foi humilhado, que suas perspectivas foram demonstradas ridículas e que só está recuando desta publicação devido ao fato muito claro de que publicá-la em conjunto, obviamente, lançaria uma luz sobre seu momento de derrota e humilhação pública, o que seria fantástico, é claro, mas ele busca evitar a todo custo. Mas eu tenho certeza que pode-se encontrar formas de trazer essa clareza ao fato que ocorreu. Eu acho que dá para fazer umas boas versões desse debate, de modo que se perceba o seu desfecho. Enfim, então foi isso, minha gente. Eu acho, inclusive, que isso foi uma baita de uma oportunidade, cara. Pode ser uma oportunidade de marketing. Eu acho que é uma boa oportunidade. Você está irritado? Ele está terrivelmente irritado. Eu estou sinceramente irritado. Um dos motivos era
que você era uma surpresa. O debatedor surpresa. Eu não fui a surpresa. Mas essa foi uma desculpa. Sim, que Pô, ele disse o Ricardo isso. surgiu das trevas. Ele mentiu. Cheio Ele de disse bons argumentos. Cara, pode botar aí, se você quiser, pode botar o tweet dele. Ele falou isso explicitamente. Ele disse, o debatedor surpresa que não fui avisado. Ele foi avisado de tudo. Tudo foi avisado. E foi avisado publicamente pra todo mundo ouvir. Vocês sabem disso, pô. Vocês viram. Vamos ver, porque ele falou um negócio aqui. Ah, ele falou do negócio. Ele falou faz 2 dias. Há 2 dias? Coloca o fone. Claro. Como que você vai ouvir? Não entrou mais nenhum membro no clube pra fazer a dancinha. Olha lá. É só um trechinho, só pra vocês ouvirem. Certo. Não é apenas argumentativa nesse caso, mas também é ética. Eu mencionei nessa introdução aqui, como a mamãe falei, me desafiou para o debate. Eu havia dito que ele poderia chamar alguém para ajudá-lo. Aí, ó. Pausa. Peraí, a iniciativa do debate foi dele, não foi? Foi. Foi dele. O mamãe falei Ele não poderia chamar... desativou para o debate. Não, eu acho que... Eu não lembro os detalhes. Eu acho que o Arthur fez um desafio, daí ele pegou o desafio. Não sei se ele começou no desafio. Enfim, eu não lembro disso. Também pra gente não dizer Mas que o cara... o tema claramente foi escolhido por ele. Não, o tema foi escolhido por ele. Então, o debate, e o formato modo, escrito formato... também foi escrito. Mas ele falou aqui, isso faz 2 dias, que sim, que ele poderia chamar o... E foi há 2 dias atrás que ele escreveu o e-mail, que ele escreveu sábado, mas eu tava no então congresso, eu tava fazendo Então outras esse coisas. vídeo é sobre isso, quer ouvir o resto? Pô, Sim, com quero certeza, ouvir. vamos ver. Bota aí. É bom que eu não acompanho o conteúdo de ninguém, é bom que eu ouça aí o que ele vai falar. E quando começou o debate, e o primeiro texto que ele enviou, eu no ato sabia que não era o Arthur Duval que tinha escrito, ou não tinha escrito todo o texto. Porque havia citações, por exemplo, em alemão. Havia citações de autores que eu suponho que o mamãe falei nem sequer saibam quem são. Peraí, Marcos. Seja Não. bem-vindo! Fascista, recua! Recua, fascista, recua! Nós fazemos de tudo para entretê-los, nosso querido público. Olha só, quer dizer, ele, não, eu não vou dizer que ele está mentindo ao falar da citação, mas ele está sendo impreciso. Não havia citação em alemão. Não havia citação em alemão nem no primeiro texto. O que havia era um termo, a palavra em alemão, que é a palavra que designa a coordenação geral das instituições que os nazistas aplicaram na Alemanha. E que é importante para entender a estrutura institucional do nazismo. Qual era o problema de colocar? Aí ele diz o seguinte, mas não foi o Arthur que fez essa parte. Amigo, meu vício. Eu esqueço que eu tenho esse vício. Veja, se você tem 2 pessoas escrevendo um texto, é óbvio que uma das pessoas vai escrevê-lo também. Ou eu ia fazer o quê no debate? Assistir o Arthur escrever sozinho e ficar contemplando aquilo? Claro que não. Eu escrevi uma parte do livro, uma parte considerável do livro eu escrevi, junto com o Arthur. E ele escreveu outra parte. E a gente foi fazendo junto, discutíamos os argumentos. Não, esse argumento você acha que vai nessa linha? Papapá. O que você acha de falar aqui do MBL, Bolsonaro? A gente fez essa discussão toda. E isso está no texto. Se vocês lerem o texto com sensibilidade, vocês vão perceber algumas diferenças estilísticas, algumas abordagens que ele faz que eu faço, as pessoas vão perceber isso aí. E não é problema nenhum, porque é assim que se faz um texto conjunto. Como ele aceitou o debate em conjunto, então o texto é conjunto. E não tem problema nenhum. Ele ficou agoniado com isso. Outra coisa, outro detalhe. Durante o debate todo, ele não falou nada. Porque se ele viu o grande problema no primeiro texto, ele poderia ter dito, não, peraí, não vou mais participar do debate. O primeiro texto não é o que... Ele poderia ter falado alguma coisa. Não. Quer dizer, ele esperou todo o tempo. A gente teve trabalho, teve que fazer pesquisa, teve que ficar em cima dos livros, escrever a parada toda. Ele entregou um contrato que ele fez, um contrato. Nós vimos as cláusulas do contrato e consideramos, como é nosso direito de fazer, um contrato um tanto quanto injusto para a nossa parte. Daí a gente discutiu um pouco o contrato e isso realmente levou um certo tempo. Nós podemos fazer, não é uma atitude anômala quando você está discutindo tratativas contratuais. Então foi isso o que ocorreu, mas aí ele fala esse negócio. Prossiga aí. Então, quando veio o texto primeiro aqui, eu no ato sabia que não era dele, eu botei no aplicativo que reconhece estilos textuais, né? E eu imaginei que fosse o Ricardo Almeida, porque o Ricardo Almeida já foi convocado pelo MBL para me responder num vídeo anteriormente. Então eu peguei um texto do... Para. Existe um aplicativo que diz se alguma coisa foi escrita por Ricardo Almeida? Não existe. Que coisa interessante.
interessante, velho. existe- Ricardo Almeida Finder. Você pega um texto lá, 100% atestado de Ricardo Almeida nesse texto. Inteligência Caramba, artificial. que coisa interessante. Tá, mas Cabunda a AI. inteligência artificial reconhece o seu estilo? Não, não é o meu Mas, estilo. é uma A coisa inteligência impressionante, artificial reconhece qualquer estilo. Não, mas Você- assim, de você uma vai pessoa qualquer estilo. específica. Claro. Eu imagino, você pode escrever lá. Nessa altura. Ah, por favor, esse texto foi escrito por Shakespeare. Sim, eu imagino que qualquer IA hoje possa ter um banco de dados que demonstre isso. Mas demonstra Ricardo Almeida. Ah, escreveu Shakespeare esse não é texto? importante. O importante é Ricardo Almeida. Vamos lá. Bota aí, ó. Ricardo Almeida e comparei nesse aplicativo e ele deu ali que tinha 90% de chances de ser o Ricardo Almeida que escreveu aquele texto. Então eu já sabia de cara que não era o Arthur Duval. Isso não foi dito pra mim. Ele tá fazendo uma construção aí pra dizer que você eles- não tava... ele não sabia que era você que tava Exatamente. escrevendo. Ele está fazendo a construção. É mais sutil. Ele está fazendo a construção para pegar o fato de que eu escrevi, sim, uma parte do texto e dizer que isso é um grande problema, que ele não foi avisado, que foi uma sacanagem com ele, que ele... Só que isso não é verdade, porque é óbvio que se você tem um debate em conjunto, as pessoas escrevem juntas. Sim, Pô, sim. O que eu ia fazer num debate se não escrever uma parte do debate? Eu ia fazer o quê? Ia ficar olhando o Arthur escrever? É óbvio que eu fiz parte do debate. E ele sabia. E ele sempre soube. Porque foi avisado. Tremeu na base, né? Pois é, aí fica aqui, Tremeu, quer dizer, tremeu criando essa história. Não, mas eu vi, mas veja bem, mas não sei o quê. Mas ele foi recrutado pelo MBL pra fazer um vídeo sobre... Realmente, tem um vídeo que eu fiz sobre o Bugalho há muito tempo atrás, eu acho que isso tem uns 3, 4 anos, um negócio desse. Me pediram pra fazer um vídeo sobre ele. Eu acho um saco. Eu não acompanho você, tá entendendo? Eu não acompanho youtuber nenhum, não gosto de youtuber. Não acompanho essas merdas. E aí eu tinha que fazer esse negócio. Nem o Arthur Duval? Não acompanho ninguém. E aí me disseram, faça aí. Aí eu vi umas coisas e fiz. E pronto. Quer dizer, eu não tenho a obrigação de ficar num debate contemplando a coisa acontecer. Eu fiz uma pesquisa junto com o Arthur, escrevi uma parte, ele escreveu uma parte e foi isso aí. E o Bugalho sabia, entendeu? Ele sabia, ele entrou, ele sabia que havia risco dele ter um confronto intelectual que o forçasse a fazer uma pesquisa mais aprofundada e foi isso aí. E é a parte do jogo, qual é o problema? Não, sem Colocou dúvida, ele pra se ele mamar, tivesse tido, professor? se ele tivesse tido Não, um eu resultado... não gosto de dizer assim. Eu vou falar, eu falo. Se ele tivesse o tido um debate foi resultado muito promissor, cortês. se ele tivesse tido um debate assim, na qual ele tivesse sequer um empate, sabe, mas não tivesse sido claramente humilhado, a história seria completamente outra. Ele estaria demonstrando como ele foi vitorioso intelectualmente sobre os fascistas, como ele demonstrou a superioridade moral e intelectual dele. Mas como nada disso se deu, ele tem que inventar uma desculpa. Não cabe a mim, eu sei. eu não cabe a mim, Eu que sou sei esse parte debate. do debate, ficar me gabando. mas não. eu não sou, eu você sou leitor, é então eu posso dizer o que eu quiser. Você pode, mas assim, Ele perdeu, pronto. as pessoas vão óbvio. ler, as pessoas vão ler o texto, elas fazem a comparação e elas extraem a consequência que elas tiverem. O que mais que ele falou aí? Eu posso falar, eu não faço parte do debate, mas eu sei que ele perdeu o debate. Durante todo o processo, durante meses, debatendo, trocando textos com eles. Em tese, pelo menos, era apenas o Arthur Duval que estava debatendo comigo. Não eu sabia que não era era. ele, eu repito aqui, eu sabia que não era ele. E Não no final era. do processo Mas existem as todo, provas sabendo disso, que não para. era o Arthur apenas, para, pelo para, menos, para. eu perguntei, e o Ricardo vai receber crédito também? A gente tem as provas disso. Lógico. A gente tem todos os diálogos registrados. Nós Não temos temos provas disso. e-mails, provas, a gente provas vai, daqui a pouco a factuais. gente vai puxar isso aí. Pô. Inegáveis. Ele não consegue sustentar esta mentira Nós temos publicamente. provas, porque nós as provas temos são irrefutáveis. Nós temos os momentos onde o Arthur fala porque ele fala da minha participação desde o princípio. Não é um negócio que ele falou depois, que eu tava na obscuridade. Tanto não era. Que as pessoas aqui que nos acompanham e tal, estavam esperando o debate escrito por mim, por Arthur e contra o Bugalho. Todo mundo estava esperando, era isso. Não era esperando o debate Arthur, Bugalho e eu, sei lá, olhando as coisas. Não era. Era um debate conjunto. Então, isso está dado na internet. E assim, a gente vai ser obrigado a ter que puxar as datas e ficar expondo isso aí. Tudo bem, eu vou fazer. Eu não quero ter trabalho com isso, entendeu? Eu não quero ter trabalho e aborrecimento na minha cabeça. Tem coisas importantes pra fazer, entendeu? Tem coisa pra fazer. Posso ficar mas perdendo meu a gente tempo faz com isso. rapidinho. Enfim, aí as pessoas façam e levantam esse negócio e mostram aí pro cara. Na hora da publicação, quando a gente for publicar esse livro aqui, o Ricardo vai ser acreditado como coautor teu, e aí revelaram que o Ricardo estava participando. Isso foi uma coisa que me incomodou muito ao longo dos meses, me incomodou bastante durante todo o processo. Me pareceu que o Arthur Duval me desafiou para o debate, ele não se sentiu à altura para debater e chamou outra pessoa para fazer isso, chamou o Ricardo Almeida para fazer isso. Então, assim, me pareceu antiético não revelarem isso durante o processo, só no final.
Esse cara, definitivamente, ele é muito falso, né? Porque ele tem que ir pra câmera e falar uma coisa que ele sabe que é patentemente falsa. Ai, ai. Quando eu cobro, né, porque eu fui cobrar isso, e depois também me pareceu bastante covarde, sabe, o cara que bate no peito e vai lá na manifestação pra Tem que se causar, colocar no pra lugar agitar. dele. Tipo, ele tem duas opções aí. Ou ele inventa uma história mirabolante, que ele sabe que poderá ser Então ele publica desmascarada. o debate em conjunto e encara as críticas das encara as pessoas que críticas eventualmente de sejam feitas. É uma situação, mas ele, pra ele se submeter a, sabe, a ter que inventar uma mentira como essa, ele tem que estar... Você não viu o teu debate. Ele tem que Quando tá isso muito, aparecer, ele a tem coisa que vai... tá muito- Assim, a coisa vai ficar Você feia. já viu o efeito Strauss? Ele tem que estar muito... Já viu o efeito Strauss? Isso aí vai impulsionar. O pessoal vai querer saber o outro lado. Dos dois lados. A gente vai. Se você postar o nosso lado, quero ver o lado dele. E ele fez esse showzinho agora, o pessoal também vai querer saber o teu lado. E vai ver que ele. Você não pode falar, mas eu posso falar, ele perdeu o debate. Pode ser uma estratégia de marketing e tal, mas assim, é tudo muito feio, né? Porque não é assim que é feito. Debates são publicados em conjunto, numa obra unitária. É sempre assim. Não pode ser um negócio de um pedaço e outro pedaço. Quer dizer, talvez ele até esteja pensando o seguinte: eu vou publicar só o meu pedaço em separado, os meus seguidores vão ficar lendo só o meu pedaço. Eu não sei o que o cara pensou para chegar a isso aí. Certamente é isso. Porque ele tá tentando se proteger. Eu acho que a ideia dele de publicar separado a parte dele, ele tá tentando se proteger logo das críticas que virão, aí ele ficar omitindo a parte dele, porque ele sabe que isso seria naturalmente visto como enorme covardia. O Felipe Campoy, ele falou uma coisa interessante aqui. O Bugalho publica a parte dele, vocês publicam a parte de vocês, e a internet faz uma versão do livro com debate. Uma coisa simples, de fato. Sim, Se você publica as duas partes, as pessoas vão juntar e elas fazem, sei lá, um PDF pirata. Claro. Assim. Isso vai ser tipo, natural de ser feito. Vamos ver. Tá? E na hora do vamos ver, na hora do debate real, ele simplesmente passa a bola para outra pessoa, né? Convoca o outro para vir lá. E, claro, como eu falo nessa introdução aqui, o fato de ter sido o Ricardo debatendo enriqueceu o debate. Foi surpreendente o resultado. Obrigado. Por que estava participando o Ricardo? Porque se fosse o Arthur Duval, eu suponho que o resultado fosse muito inferior ao que essa se deu. pessoa, para. O grande mágoa desse sujeito é que ele agiu com o movimento, de modo geral, o Arthur em específico, com aquela suposição clara, soberba, estúpida de uma boa parte da esquerda brasileira de que as pessoas são de direita porque são incultas. Exatamente. De que as pessoas são de direita porque elas são ignorantes. Exatamente. De que as pessoas são de direita porque lhes falta o intelecto, o brilho da inteligência. É isso aí. E é muito descortês, desleal e falso com relação ao Arthur, porque o Arthur também não é nada burro. O Arthur é uma figura muito perspicaz, bastante inteligente, com uma intuição assim abismal. Tanto do mundo que, real. detalhe aí, a escolha do formato escrito é muito significativa. Sim. Todo mundo sabe do país que o Arthur é um dos melhores comunicadores Do do Brasil. Sim. Isso é um fato dado. inegável. Veja, vamos lá, falar do Arthur. Ele participou de debates para a Prefeitura de São Paulo, não foi um debate com o Bugalho. Ele participou de debate na TV aberta, com audiência de milhões de pessoas para a Prefeitura de São Paulo, e unanimemente ele se destacou nesses debates. Isso é demonstrável, objetivamente, porque as intenções de voto dele após o debate subiram, o que significa que, obviamente, o resultado do debate dele foi positivo. Entendeu? Isso é demonstrável objetivamente. Se eu estivesse debatendo para prefeito de São Paulo na TV aberta, seria uma bosta. Né? Então, ele é um excelente comunicador, ele tem um raciocínio muito rápido e tal. Outra coisa, ele é muito grande no YouTube, ele tem uma quantidade imensa de público e tal. E parte disso se deve à sua habilidade de comunicação. O Arthur recentemente participou de um debate muito duro. Sim, ele foi debater contra o Orlando Silva. Contra o relator de um dos projetos mais importantes da nossa época. O relator do projeto do PL da censura, que estudou isso durante 2, 3 anos, por anos. Anos e anos. E ele foi bem no debate. Foi assustadoramente bem. Ele não foi bem, ele foi, assim, monstruosamente bem. O que significa que, né, as habilidades para um debate presencial seriam fortíssimas. E aí o que acontece? O Bugalho puxou para o terreno do escrito, porque ele achou que no escrito ele fosse bem e tal. Isso foi uma escolha dele, entendeu? Isso foi uma escolha dele. Outra coisa, o Bugalho, um detalhe também que precisa ser chamado a atenção. O Bugalho colocou o tema. Não fomos nós que colocamos o tema.
A gente não chegou e botou um tema da nossa preferência. A gente poderia ter sugerido um contratema. Vou botar um tema aqui que eu conheça muito, que o Arthur conheça bem, né? Botar um tema que ele tem mais familiaridade. Por exemplo, o Arthur tem muita familiaridade e facilidade com números e tal. A gente poderia ter puxado o debate para economia. Pois é. O Arthur é uma das pessoas que melhor fala sobre São Paulo que eu já ouvi na minha vida. Assim. O conhecimento do Arthur sobre o município de São Paulo é assombroso. E ele tem a habilidade de narrar o conhecimento dele sobre São Paulo de uma forma incrivelmente divertida, leve e que traz entretenimento. Sabe, quando o Arthur fala sobre São Paulo, ele consegue fazer isso se tornar interessantíssimo. Até para pessoas que... O que não é, né? Que a cidade é cinzenta. É uma cidade, entende? Mas ele consegue transformar as narrativas dele sobre a cidade numa coisa realmente encantadora. Isso demonstra a habilidade dele como comunicador e é um assunto do qual ele realmente conhece, que ele realmente gosta. Pois é, poderia ter sido colocado um contratema. Não foi. O tema foi colocado... E o detalhe do tema é... Esse é um tema que o Bugalho tem domínio. Sim. Porque ele já escreveu sobre esse assunto. O Bugalho escreveu, salvo engano, algumas coisas sobre o bolsonarismo, algumas coisas sobre neofascismo, populismo. Ele tem coisas publicadas nesse sentido. Eu não saberia precisar exatamente o que ele fez, mas ele tem coisas publicadas nesse sentido. É um assunto que ele domina. E outra coisa, para ser justo com ele não é que ele chegou no debate, ele foi mal, foi terrível. Não, ele não foi, não. Ele tem um domínio de fontes, ele usou fontes científicas, eruditas, fontes de uma pessoa que estudou o tema já há algum tempo. Então, assim, ele puxou num terreno muito favorável para ele. Então, ele tinha todas as condições mais favoráveis. Ele puxou o debate escrito, porque o Arthur é um comunicador, né, no pessoal muito forte. Ele botou um tema que é um tema dele, um tema de predileção dele. Esse tema, note bem, não é tema de predileção nem do Arthur, nem meu. Embora eu já tenha feito vídeo sobre fascismo, até para o canal do YouTube do MBL, eu estou longe de ser um especialista em fascismo, não sou não, eu tenho alguma leitura, um pouquinho de leitura nesse assunto. Os temas mesmo que eu domino são outros, filosofia da mente, filosofia da consciência, outras coisas, entendeu? Então assim, ele estava num terreno favorável e agora está aí chorando, mas bota aí o resto para a gente ouvir mais. Quero, claro. Eu quero ouvir até o final. Agora eu quero que as pessoas entrem no clube enquanto a gente está aqui, hein? Tem 3, bora lá, vamos bater uns 5, 6. Tá merecendo. Mas me pareceu antiético e me pareceu covarde. Cara, covarde é você escolher você escolher as armas de um duelo, escolher o terreno e o horário e dele se ausentar. Isto é covardia. Caramba! Frase icônica aí. Então, assim, com base nessa progressão do MBL nos últimos meses, com base nesse último caso aqui da chacina, sabe? Apoiar a chacina me parece insustentável de fato. Se eu havia acumulado dúvidas ao longo dos últimos meses, agora simplesmente me parece impossível prosseguir com esse debate. Eles têm liberdade de publicar os textos deles lá. Eu vou pensar o que eu vou fazer com a minha parte aqui. Eu possivelmente vou publicar também, de algum modo, mas é lamentável e, como eu falei, sabe, surgirem com outro debatedor do nada, sem avisar, me pareceu desleal. O que Coitado do cara, ele tá literalmente constrangido, né? Coitado. Tá bom. Vai servir de lição para que as pessoas aprendam a importante máxima de não serem soberbos. Elas nunca aprendem. Cara, as pessoas têm uma soberba, não só em relação a isso especificamente. Tanto a direita quanto a esquerda tem uma soberba em relação ao MBL que eu acho maravilhosa, sabe por quê? Porque eu acho que essa soberba precede a queda dessas pessoas. Elas sempre acham, a direita acha isso, a esquerda acha isso, a esquerda não. Que o MBL é besta, que o MBL é um bando de meninos. É assim que eles falam. Não, esses moleques, esses meninos, não vão pra lugar nenhum, porque não sei o que. Cara, assim, os nossos números atestam quanto a gente cresce. A gente só cresce. Desde a fundação do MBL, ou pelo menos que eu tenho observado, desde o meu ingresso no MBL, que se deu em 2015, do mesmo jeito que eu ia, o MBL só cresce. Não houve nenhum ano que a gente recuou. Houve um grande problema eleitoral na última eleição, que foi o fato do Kim teve menos votos do que ele deveria ter tido. Isso foi um problema. Mas mesmo assim a gente não pode dizer que caiu. A gente não caiu, né? O MBL sempre cresceu. Sempre, estruturalmente falando, a gente está muito maior. A gente tem várias e várias operações correndo simultaneamente que não existiam. A gente tem uma receita hoje, uma grana,
que não existia, a gente tá para montar partido. Então, assim, a ideia de que o MBL é uma força de abestalhados, conduzido por moleques que não sabem o que estão fazendo, que são todos idiotas, que não vão para lugar nenhum, isso é um grande erro. Vocês precisam ficar atentos ao MBL. Ou não. Ou não. Então se mantenha assim sempre. Vão menosprezando e a gente pega vocês. Crescimento é silencioso. Eu gosto da dualidade dessa posição, porque assim, eu percebo que muitos dos analistas de esquerda, eles percorrem, né, as suas interpretações do MBL pelos extremos. Então, eventualmente é um grupo de rapazes que não faz a menor ideia do que está fazendo. E eventualmente é uma seita secreta, com grandes habilidades, com treinamentos no estrangeiro, conhecimentos ocultos e ligações nebulosas com organizações tradicionais, etc. Então, eu gosto muito dessa dualidade de extremos, sabe? É verdade, as pessoas têm essas... Obviamente, são dois extremos falsos. São, né? Obviamente, claro. A gente nem é a NKVD, o KGB, nem é um bando de meninos idiotas. Na realidade, são pessoas inteligentes que estão fazendo as coisas e que têm uma certa sistemática de trabalho. Nós não fomos treinados pela CIA, como sugeriu a Jandira Fegali, lá em 2006. Ela disse isso, né? Ela disse Nossa em 2006, que nós éramos um grupo de pessoas treinadas pela CIA. Ai. Interessante, não? Você que não aguenta mais ver o país ser deixado na mão de Lula e de Bolsonaro, saiba que tem uma galera na linha de frente trabalhando para acabar com a desinformação e levar a política de verdade para as pessoas. Portanto, entre no clube que além do acesso exclusivo a conteúdos maravilhosos, você vai estar ajudando a gente a chegar a mais pessoas. Clica nesse link e ajuda a gente.